Olá, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Nesse final de tarde, nós iremos dar sequência à nossa série de exposições nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, que tem aí como tema geral Cartas à Noiva, né? E onde tratamos acerca da revelação de Cristo como noivo à sua amada igreja. A razão desse tema se dá pelo fato de que Apocalipse ele tem a sua conclusão, a sua consumação com um grande casamento de Cristo e a igreja, né? Com as bodas do Cordeiro sendo ali apresentadas. O que é bem interessante porque coloca Apocalipse como o final, de fato, da revelação canônica, da revelação especial de Deus, das Escrituras Sagradas, uma vez que você se lembra que o primeiro livro, que é Gênesis, ele tem esses seguintes temas. Começa com a criação do céu e da terra, tem um casamento, e você vê Satanás, então, adentrando a história e levando os nossos pais à ruína, à queda, por meio da sua ardil tentação. Apocalipse termina de maneira majestosa, mostrando o novo céus e a nova terra, né? Em paralelo com o primeiro céu, né? Com a criação do céu e da terra. Apocalipse termina também com um casamento de Cristo e a igreja, do qual o casamento de Adão e Eva tipificavam. E Apocalipse termina também com a derrota de Satanás. Se você pegar os capítulos 20 a 22 de Apocalipse, então isso estará perfeitamente claro, esse paralelo. Mostrando assim Gênesis abrindo a revelação e Apocalipse concluindo. Tá bom? E como termina de fato com esse casamento, com as bodas do Cordeiro, então o livro de Apocalipse, ele nada mais é do que uma carta, repleto de cartas, digamos assim, de amor desse noivo que é Cristo por sua igreja, mostrando o seu amor, a sua proteção, e essa é a razão desse tema. Dito isso, eu convido vocês a abrirem então o texto da nossa exposição nesse final de tarde, que é em Apocalipse 1, do versículo 9 ao 20. Temos muitas informações aqui, mas tentarei ser sucinto para trazer as devidas aplicações para as nossas vidas. Então, Apocalipse 1, do versículo 9 ao 20. Diz assim o texto sagrado: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são,
e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Vamos orar, queridos? Orem comigo. Gracioso e bondoso Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Suplicamos ardentemente que o Senhor nos santifique por ela, fale conosco por intermédio dela. Que o Senhor nos aperfeiçoe por meio da Tua palavra santa. Cuida de nós agora, Deus. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós vimos a semana passada acerca da introdução ao livro de Apocalipse. Vimos ali, então, quem é o remetente, quem são os destinatários. Primariamente, a carta é dada a João, posteriormente às 7 igrejas da Ásia Menor, e tendo como objetivo abranger toda a igreja do Deus vivo. Nós vimos também daquela feita, né? A condição desses que recebem essa carta, que são de bem-aventurados. Vimos que o livro de Apocalipse dá num contexto litúrgico, de adoração. Enfim, tiramos muitas lições para as nossas vidas. Né? Vimos ali que essa carta também, ela é uma carta, esse livro ele é um livro trinitário. As pessoas da divindade estão intimamente envolvidas na transmissão e bem como na condução de toda a história, pois o Deus triuno conduz tudo e governa tudo. Vemos que esse livro também apresenta juízo sobre os inimigos de Deus. Enfim, tiramos muitas lições. E vimos algumas verdades atuais e que eram necessárias serem aplicadas à nossa vida. Dito isso, vamos continuar então a exposição nesse livro. E agora, ainda nessa parte introdutória, ainda falando acerca do noivo glorioso, por isso essa é a parte 2 da exposição passada. Mas embora seja a parte 2 da exposição da semana anterior, existe um foco aqui um pouco mais, digamos assim, específico. Aqui nós vemos a relação de amor entre o noivo, né, aquele que envia a sua revelação. É a revelação de Apocalipse, se lembra? O livro de Apocalipse não foi dado para ocultar uma mensagem, como muitos supõem. Mas o livro de Apocalipse ele foi dado para revelar um plano. E nessa porção que nós escolhemos, nós vemos aqui como esse noivo glorioso, ele se relaciona com a sua noiva. Como é que ele se relaciona com a igreja? Então nós vemos aqui a relação de amor entre o noivo e a igreja. E isso nos dá esperança, porque também, como vimos na semana anterior, esta igreja sofredora, peregrina, ela esperava uma palavra de alento da parte de seu amado. Uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo. E é isso que o livro de Apocalipse é. Não é à toa que William Hendrickson intitulou o seu breve devocionário e comentário devocional de Mais do que Vencedores, o comentário dele em Apocalipse. Porque é exatamente isso que o livro de Apocalipse mostra. Que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nessa porção nós vamos dividi-la em 3 partes. A primeira parte corresponde do versículo 9 ao 11. E aqui nós vemos que o foco é mostrar as circunstâncias mais particularmente em que Apocalipse foi escrito. Então vemos aqui que foi numa circunstância oportuna. Então é o que o primeiro ponto nos mostra, do versículo 9 ao 11. Uma circunstância oportuna. E dentro desse tópico nós aprendemos algumas verdades. A primeira delas,
né? Então, o primeiro subtópico, dentro dessa circunstância oportuna, nós aprendemos acerca da solidariedade universal da igreja, ou do nosso vínculo federativo. Em outras palavras, da comunhão que nós temos com todos os santos em todas as épocas. Perceba que João começa dizendo o seguinte: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Note que João, ele se preocupa em demonstrar que o exílio dele não é algo particularizado, isolado, mas o que João está passando é aquilo que todos os seus irmãos, que todos os membros da Igreja de Cristo passam em todas as épocas. Tribulações, aflições. E João então mostra como ele está unido a toda a igreja em algumas áreas específicas que demonstram essa união na realidade no todo. Ele começa dizendo: irmão vosso e companheiro na tribulação. Então essa é uma primeira característica dessa solidariedade universal da igreja. João sofre, como todos os irmãos nossos, perseguidos por causa desta verdade, também sofrem. Você deve se lembrar que Cristo havia nos dito que no mundo nós haveríamos de passar por aflições. Ele não nos ocultou isso. Não, o cristianismo não é definitivamente nesse lado de cada eternidade, nesse aspecto da nossa caminhada, nesse nosso período de peregrinação, ele não é um mar de rosas, tá bom? O cristianismo não é um mar de rosas nesse sentido. Embora um contentamento nos é dado que excede todo e qualquer contentamento. Uma paz nos é dada que excede todo e qualquer entendimento de paz. E um descanso nos é dado. Mas definitivamente, a vida cristã não é ausência de sofrimentos. Pelo contrário, é presença de sofrimento. E Cristo disse isso lá em João 16:33. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele disse, inclusive nesse versículo, que a razão disto acontecer e a razão dele falar estas coisas é para que nós pudéssemos ter paz nele. E ter paz em Cristo implica ter consciência de que passaremos por aflição. João, o apóstolo. Veja, aqui se existe uma hierarquia entre os ofícios dados por Deus à sua igreja, certamente, nessa hierarquia abaixo de Cristo, mas acima de todos os demais ofícios estariam os apóstolos, né? ou o apostolado. E o que nós encontramos é um apóstolo sofrendo. Que característica! Isso demonstra a característica desse verdadeiro apóstolo. Não é como aquele falso apóstolo dos nossos dias, que vende caroço de feijão para tentar tirar dinheiro dos incautos em benefício próprio, vendendo uma mentira, uma ilusão e pecando contra a palavra de Deus. Não, diferentemente dos falsos apóstolos, esse verdadeiro apóstolo, ele é companheiro da igreja na tribulação. Cristo havia dito que a sua igreja passaria por isso. Ele não foi romântico nesse sentido. No capítulo 15, no versículo 18 e 19 de João, do Evangelho de João, capítulo 15, 18 e 19, Cristo disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, esse sofrimento e essa tribulação, essa perseguição não era só sobre João, é sobre todo o povo de Deus.
Mas João continua, ele disse que é companheiro nosso, companheiro daquela igreja em primeiro plano, mas também companheiro de todos os santos, também no reino de Deus. E é interessante como o reino está intimamente vinculado à tribulação. Isso é demonstrado nas Sagradas Escrituras, como o reino, fazer parte do reino de Deus, fazer parte do seu governo de amor e de graça, implica também em tribulação. Ser atribulado por causa disso, porque o mundo odeia esse reino. No capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, versículo 21 a 22, vemos dito o seguinte: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É bem verdade que nós passamos por tribulações, mas também é verdade que nós fazemos parte de um reino esse inaugurado na primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira bem espetacular e pública, mas um reino que não tem fim, um reino que só tem crescido, um reino de graça, e esse reino é eterno. É bem verdade que Deus sempre reina sobre todas as coisas. Por isso, na teologia, geralmente nós fazemos uma distinção entre o reino de poder e o reino de graça do nosso Senhor. O reino de poder é aquele reino que o Senhor tem sobre todas as coisas. Nada foge desse reinado e desse governo. Mas há um aspecto desse reinado que é extremamente gracioso. E só a igreja usufrui desse benefício. E João diz: eu também sou companheiro de vocês no reino e na perseverança. É outra linguagem também usada aqui em Apocalipse. Então sou companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança. É interessante porque naquele hino antigo, ou naquela declaração confessional que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 em diante, nós lemos o seguinte: fiel a esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos com ele, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. É interessante porque nesta primeira declaração, ou nesta declaração confessional da igreja ali no século I, nós encontramos essa verdade maravilhosa, que viver com o Senhor e reinar com Ele implica em perseverar com Ele. Temos essa certeza. A perseverança dos santos é um dom da parte de Deus. Então é verdade que somos atribulados. E é verdade que nós temos um reino. E é verdade também que nós perseveraremos neste reino. Graças a Deus por isso. Ok? Então a primeira verdade que esse primeiro ponto nos mostra, do versículo de 9 a 11, né, dessa circunstância oportuna, é como a igreja ela é solidária, como há uma solidariedade, uma comunhão entre todos os santos, em todas as épocas, nessa verdade. Nós usufruímos e temos comunhão na tribulação, no reino e na perseverança. Dito isso, queridos, ainda um outro subtópico que surge deste primeiro ponto é que nós vemos que essa revelação ela foi dada num momento muito oportuno, mas especificamente um dia extremamente glorioso. Perceba que João diz que ele recebeu esta revelação no primeiro dia da semana. Ele fala no versículo
Ele diz: achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Então ele comunga, ele tem comunhão com a igreja no sofrimento. Ele está ali na ilha de Patmos, exilado, por causa da palavra de Deus e do seu testemunho. E é importante frisar que é aqui que se dá a nossa comunhão, é na palavra de Deus. Nós não cremos em um falso ecumenismo, nós não cremos em uma comunhão que abre mão da palavra de Deus e da verdade de Deus. A nossa comunhão é na verdade, é na palavra de Deus, e é por isso que também as consequências decorrentes disso, ela também nos une em um certo sentido. Assim também somos solidários. E esta revelação foi dada num dia de culto, num dia de adoração. Nós já havíamos visto lá no versículo 3, que bem-aventurado aquele que lê, lembrando ali o papel do liturgo, lembrando ali o papel do anjo da igreja de ler e comunicar essa verdade no contexto do culto público, um culto trinitário, no dia de culto, no primeiro dia da semana. Esse dia do Senhor não é uma alusão ao dia do juízo final, como alguns pensam. E a razão para isso é as palavras que são usadas aqui. A expressão grega aqui usada para dia do Senhor, palavrinha remera kyriake, que é literalmente dia do Senhor. Essa expressão, ela foi amplamente usada no primeiro século e nos segundos séculos, em todo o período da igreja, para se referir ao dia da ressurreição. O dia do Senhor. Assim como tem a oração do Senhor, chamada de oração dominical. Por que dominical? Dominical vem de dominus. A palavra domingo, no calendário latino, vem da expressão dominus, dia do Senhor. Dia dominica, dia do Senhor. Ok? É daí que surge a palavra domingo no nosso calendário. E a primeira tradução latina do texto original aqui traduz exatamente essa expressão por dia dominica, fazendo alusão ao dia do Senhor. Então existe o batismo do Senhor, existe a oração do Senhor, a ceia do Senhor e existe o dia do Senhor, o dia de sua ressurreição. Lá em Atos capítulo 20, versículo 7, era inclusive o dia que a igreja separava para ouvir os sermões e para também cear. Então, no dia do Senhor, é o dia que Paulo, por exemplo, orienta a igreja de Corinto, em 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2, a fazer coleta das ofertas às igrejas, no primeiro dia da semana. Então, é o dia da adoração, é o dia do Senhor, tá bom? E por que é chamado assim? Porque foi o dia que Cristo ressuscitou dentre os mortos. É o dia que declarou publicamente a restauração de todas as coisas, onde a nova criação começou. Assim como na primeira criação Deus descansou, na recriação, na redenção de tudo, Cristo também descansou à semelhança do Pai, como vai nos mostrar Hebreus 4, 9 em diante. Por isso ainda resta um repouso sabático a ser observado, só que agora com base na obra de Cristo. E é nesse dia que João recebe essa revelação. Que maravilha, queridos irmãos. Esse dia é um dia de esperança. Num período que a igreja está ali exilada ou dispersa, sofrendo, no período em que João está exilado na ilha de Patmos, quando tudo parece sem esperança, naquele maravilhoso dia em que também o mundo parecia em trevas, em que parecia que a mentira havia prevalecido, que a verdade havia sido sufocada. Foi num domingo que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, trazendo assim esperança ao mundo e a certeza da restauração de todas as coisas. Mas agora estamos aqui num período, alguns anos depois, possivelmente 30 anos, um pouco mais de 30 anos depois, a igreja perseguida, aflita. Novamente um contexto um pouco
lúgubre, um pouco triste. E é num dia do Senhor, no primeiro dia da semana, que a luz novamente surge, gloriosa, nesta revelação majestosa de Apocalipse. Que maravilha! Um dia glorioso. E nesse dia glorioso há uma proclamação gloriosa. É o que o texto vai deixar claro. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Perceba, nesse dia vem uma voz como de trombeta. E essa voz é de origem celestial. É interessante porque é assim que geralmente a revelação de Deus é dada na história das Escrituras. Se você se lembrar bem, lá em Êxodo 19, versículo 16, versículo 19, Êxodo 20, versículo 18, vemos que Deus entregou os 10 mandamentos no Monte Sinai e os israelitas também ouviram o som de uma trombeta. O início do novo ano também era marcado ali, geralmente era marcado por sons de trombeta. No primeiro dia do 7º mês, o mês judaico, de Tishri, em setembro a outubro, o povo celebrava inclusive a festa das trombetas, como está lá em Levítico 23, 24 e Números 29, de 1 a 6. E tudo isso era um prelúdio para o dia da expiação. No sermão também escatológico de Cristo, Cristo fala do seu retorno, vindo ao som de trombetas. E lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, nós lemos o seguinte. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então perceba, o som da trombeta aqui anuncia o advento de um novo período. Geralmente é essa a ideia, é um novo marco na história. A ideia aqui em Apocalipse é que a trombeta ela chama a atenção para uma mensagem importante, a semelhança de tudo, de todas as evidências bíblicas relacionadas ao som da trombeta. Os 10 mandamentos, a festa das trombetas anunciando o dia da expiação, a trombeta marcando o advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a trombeta aqui chama a atenção, a voz da trombeta, para uma mensagem extremamente importante. Se você analisar ainda em Apocalipse 4, versículo 1, nós lemos: depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então aqui a ideia do som da trombeta é chamar a atenção para uma mensagem solene, importante, gloriosa e que exige atenção. Afinal de contas, ao som da trombeta, todo mundo fica atento. Aqueles que estão desprevenidos, eles são literalmente assustados com isto. E a ideia é exatamente essa. É que aquele que fala deve ser ouvido. Que a mensagem aqui é gloriosa. A proclamação ela é gloriosa, poderosa. Mas ainda, no versículo 11, nós vemos claramente, juntando o versículo 10 com o versículo 11, então essa voz como de trombeta, diz o versículo 11, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que vês, escreve. Cristo fala com a sua igreja. É outra lição que nós aprendemos aqui. Ele revela e ele manda escrituralizar. Esse sempre é o padrão. E lembra como as coisas estão conectadas?
Os 10 mandamentos foram dados ao povo e o povo escuta a voz de trombeta. Aqui vem uma voz de trombeta, Apocalipse é dado ao povo e é dito o quê? Escreve. A Escritura, queridos, é um livro santo, é palavra de Deus. E esse registro foi nos dado para o nosso benefício. Isso nos mostra que Deus não está em silêncio. Isso nos mostra como Ele quer que sua palavra seja escrituralizada, escriturada. Aqui vemos então que essas 7 igrejas, já vimos isso na mensagem passada, na mensagem anterior, representa a totalidade da igreja de Cristo. 7 aqui é uma alusão à perfeição, aquilo que é completo. E esse número aparece muito aqui em Apocalipse, 7, nós vemos 7 selos, nós vemos aqui as 7 cartas à igreja, os 7 Espíritos de Deus. Você se lembra que Deus criou o mundo em 6 dias e o 7º que ele descansou é exatamente o que sela a perfeição da criação. Então 7 é muito simbólico. Essas igrejas representam a igreja de Cristo na história. E ele então fala com a sua igreja. E qual é o conteúdo? O conteúdo é o que Cristo manda. Não é à toa que a Escritura é chamada Palavra de Cristo. Romanos 10, 17. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. O conteúdo é o que? Tudo que Cristo está aqui ordenando escrever. Perceba, Cristo se revela à sua igreja por meio da Escritura. Embora ele apareça a João e não apareça a cada cristão individualmente, mas ele se revela a cada irmão, a cada irmã, a cada igreja por meio da sua palavra. Ele não está em silêncio, ele fala conosco. Ele tem falado com seu povo. Romanos 15:4 nos lembra que tudo que foi escrito outrora para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação e paciência das Escrituras tenhamos esperança. Deus não está em silêncio. Havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou por meio do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Deus não está em silêncio. Cristo não está em silêncio. Isso nos ensina o quê? Que a igreja precisa dar ouvidos ao Senhor Jesus Cristo e não ao mundo. Nós não precisamos de vãs filosofias. Nós não precisamos de artimanhas de Satanás por boca de falsos teóricos nos ensinando como nós devemos viver. Nós precisamos da revelação de Deus. Nós precisamos de homens sábios, de mestres dados por Deus para nos ensinar a partir das Escrituras a vivermos. É por meio da revelação que nós temos as nossas vidas orientadas. É ela que é a luz para o nosso caminho. É ela, como disse Pedro em sua segunda epístola, que é uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no nosso coração. Precisamos ouvir a Escritura. Então veja, queridos, esse é o primeiro ponto aqui em Apocalipse, tá bom? Dito isso, vamos ao nosso segundo ponto. Então, nosso segundo ponto vai dos versículos 12 a 16, junto com o versículo 20, tá bom? Do versículo 12 a 16 e também o versículo 20, pois o versículo 20 é o que vai nos ajudar a entender esses versículos também. Porque ele é uma explicação do que está nesses versículos, tá bom? Do 12 ao 16. Então, o que é que nós aprendemos do versículo 12 a 16? A primeira coisa que nós aprendemos aqui, né, se nós pudéssemos dar se nós pudéssemos dar um tema a essa porção, nós poderíamos chamar aqui de uma aparição gloriosa. Se do versículo 9 ao 11, nós temos aqui uma circunstância oportuna, onde nós aprendemos acerca da solidariedade universal da igreja, onde nós aprendemos aqui acerca desse dia glorioso, nós vimos aqui uma proclamação gloriosa, e vimos aqui que Cristo fala com a sua igreja e ele não está em silêncio. Aqui nesta porção,
nós vemos uma aparição gloriosa de Cristo. E mais do que isso, nós vemos inclusive essa relação de Cristo com a igreja, a identificação de ambos nessa porção. Então nós temos aqui uma aparição gloriosa de Cristo, e que essa aparição gloriosa ela é inicialmente descrita através de como a igreja ela reflete aquilo que o próprio Cristo é. Ok? Então veja, no versículo 12 nós vemos a primeira verdade que nós extraímos dessa porção é que a igreja ela resplandece a luz de Cristo no mundo. Então, veja o versículo 12, diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Então, nessa segunda porção que mostra aqui uma aparição gloriosa de Cristo, nesta aparição gloriosa, nós vemos que a própria igreja já reflete esse caráter glorioso de Cristo. Por isso que, se o tema dessa porção é uma aparição gloriosa, o primeiro subtópico é a igreja resplandece a luz de Cristo no mundo. E extraímos isso do fato de que, nesta visão, João disse que viu 7 candeeiros de ouro. Aí você disse, sim, cadê a alusão disso à igreja? Lembra que eu falei que o versículo 20 nos ajuda a entender essa porção? Então lance o seu olhar para o versículo 20, do mesmo capítulo de Apocalipse 1. Diz assim o versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então quem são os 7 candeeiros de ouro? São as 7 igrejas. E o que é um candeeiro ou candelabro? Vocês devem conhecer muito bem, né? Se você não conhece, nas atividades para as crianças, vocês perceberão que foi disponibilizado para as crianças aí pelo departamento infantil, né? A irmã Lícia providenciou que tivesse aí um candelabro. E aí você vai perceber mais ou menos como é. Que ele é um castiçal, nesse caso aqui, há 7 deles, né? E geralmente esses 7, um candelabro nesse sentido, geralmente tem 7 velas, né? 7 castiçais seria nesse sentido, com 7 ilumináriazinhas dentro dele. Então, para que serve um candelabro? Para iluminar, tá bom? É para isso que serve. Como é que a igreja é chamada? De candeeiro. Aquela que deveria iluminar. Ah, queridos, como isso é maravilhoso. Tá bom? A imagem dos candelabros remonta desde o Antigo Testamento. O tabernáculo tinha um candelabro com 7 lâmpadas, que é o que você vê na figurinha que foi dada para as crianças. Você pode conferir isso também lá em Êxodo 2, versículo 31 e 37. O templo de Salomão tinha 10 candelabros, 5 à direita e 5 à esquerda. O primeiro livro dos Reis 7, 49 nos mostra isso. Lá em Zacarias 4, 2, nós vemos que Zacarias tem uma visão do candelabro de ouro maciço, com 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Então a ideia, queridos, é que os candelabros eles portam a luz. E eles são então símbolos da igreja, pois a igreja deve ser luz de Cristo no mundo. Se o Senhor é luz, a igreja deve refletir esta luz. Tá bom? E a razão da igreja ser candelabro é porque a fonte de luz está no meio dela, que é Cristo. Um candelabro não tem luz em si mesmo. Ele não se liga por si mesmo. Alguém vem e coloca luz nele. Ok? E assim é como a igreja é descrita. Vejamos alguns textos bíblicos. 1 João 1,5 diz assim. 1 João 1,5 diz assim. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ele é chamado de Pai das luzes também. Se você abrir lá em João 8,12, você encontrará também o seguinte. João, capítulo 8, versículo 12.
De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então Cristo é a luz, tá bom? Ainda em João, agora no capítulo 12, versículo 35, nós lemos: Respondeu-lhe Jesus: Ainda por um pouco a luz está convosco. Ainda enquanto tendes a luz, aliás, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E depois de dizer isso, nós chegamos lá em Mateus 5,14, e o que nós lemos? Mateus 5, versículo 14. Nós lemos Cristo dizendo para a sua igreja, para os seus discípulos: Vós sois a luz do mundo. Não se pode não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueiro, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Ok? E se abrirmos ainda em Efésios 5, versículo 8, lemos. Efésios 5, versículo 8, lemos o seguinte: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E enfim, sobra textos bíblicos para nos mostrar como a igreja de fato é luz. Por isso ela é chamada de candeeiro. Tá bom? Então a igreja, por que ela é chamada de candeeiro? Porque ela tem que resplandecer a luz de Cristo no mundo. Esse é o fato. E é assim que ele então é descrito. Ele vê, é assim que a igreja é descrita. Então João ouve uma voz, quando ele vira para ver quem fala, quem é que ele vê? A igreja. Não é interessante isso? Porque no versículo 13 diz: E no meio dos candeeiros, se os candeeiros é a igreja, no meio da igreja, tá bom? Um semelhante a filho do homem. Cristo está no meio da igreja. Que maravilha, queridos. Cristo não está distante, ele está conosco. Se lembra da promessa dele? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Está lembrado disso? Ele está no meio da igreja, ele conhece a igreja. Ele está ciente de todas as lutas, de todas as provações. Ele vê a infidelidade ou fidelidade da igreja nesse sentido. Que maravilhoso, queridos. Um infame teólogo da internet, né? Eu não esqueço o nome dele, não sei o que, Azevedo, eu não me interesso muito por esse nível de bobagem, mas tenho visto nas redes sociais aí o pessoal encabulado, o pessoal agitado. Acho que é Vitor Azevedo, se eu não estou enganado. Se não é ele, é um outro do mesmo tipo, né? Pois já é acostumado, é comum falar bobagem. Que Deus ele não tem controle sobre todas as coisas. E uma das razões é que se Deus tivesse controle, nós não teríamos coronavírus, a Covid-19 não estava aí. Ora, irmãos, que ignorância. Que ignorância. Mas o pior é que tem pessoas que desejam ouvir isso. Ao contrário, o nosso Cristo, ele não apenas controla, ele está no meio, ele está conosco. Sim, nós não podemos nos reunir no local de culto, e que triste, como isso nos angustia, como isso me angustia, como eu queria falar presencialmente com vocês. Mas apesar disso, ele está conosco. Ele está no meio da igreja. Que verdade maravilhosa. Então, queridos, do versículo 13 aqui em diante, da parte B, nós começamos a ver uma descrição gloriosa do noivo de Cristo. Não é no mínimo interessante como, ao olhar para ver, ouvir quem está falando, para ver quem estava falando com ele, João vê antes a igreja? Ela tem primazia? Não. Mas, queridos, como isso traz consolo?
Ele olha, vê a igreja e Cristo no meio dela. E olha a descrição de quem está no meio da igreja. Olha que descrição gloriosa. Veja a majestade e a santidade do Filho de Deus descritas aqui. Então a primeira coisa que nos é dita nesse texto é que viu no meio da igreja um semelhante a filho do homem. Essa expressão filho do homem refere-se tanto à divindade de Cristo, soberania, autoridade final e o seu reinado sem fim, mas também se refere à sua misericórdia, humanidade que se inclina favoravelmente para o seu povo. Quando abrimos lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, o filho do homem lá descrito é alguém que é poderoso. Daniel 7, do versículo 13 a 14, nós lemos e vemos Daniel dizendo assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então o Filho do Homem é descrito na profecia de Daniel como aquele que tem todo o poder, a quem foi dado todo o domínio. Vemos no Novo Testamento que essa descrição ela é dada a Cristo Jesus. Você vê isso em Mateus 9, 6, em Mateus 20, 28, em Mateus 24, 30, em Mateus 26, 64. A Cristo é dado todo esse domínio. Ele é o Filho do Homem. Então, quando João olha e vê o Filho do Homem, o que ele está dizendo para a igreja? Quem está no meio da igreja é aquele que tem o domínio pelos séculos dos séculos. Mas ele diz mais. Ele tem vestes talares. Ele está com vestes talares cingidas à altura do peito com uma cinta de ouro. Irmãos, as vestes talares eram um manto que chegava até os pés. Geralmente quem se vestia assim eram os sacerdotes. Se você analisar Êxodo 28, versículo 4 e 5. Êxodo 28, versículo 4 e 5. E Êxodo 29, versículo 5. Mas também vestes talares pode se referir, ou pode ser uma referência às vestes reais, pois a ideia é descrever a dignidade e elevada posição do Filho do Homem. E um bizu para poder interpretar Apocalipse. Apocalipse é um livro, se não o livro, com mais referências veterotestamentárias. Então, para entender Apocalipse, você tem que ler bastante o Antigo Testamento, tá bom? Você vê muitas alusões, veja. A linguagem do Filho do Homem é extraída primariamente do Antigo Testamento. E não apenas isso, mas outras figuras, como nós veremos aqui, é extraído abundantemente do Antigo Testamento. E a ideia das vestes talares pode apontar também, queridos, para esse reinado, né, glorioso do Filho do Homem. Pode ser um dos objetivos pode ser esse também. Se você abrir Daniel 10:5, nós lemos, né? E levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tocha de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Perceba que essa descrição de Daniel é a mesma descrição que nós vamos ter daqui em diante. Olhos de fogo, pés de bronze, vestido de linho puro, finíssimo, uma alusão às suas vestes talares. Então é muito provável que essa referência aqui seja a realeza daquele que está no meio da igreja. Não ignora também o aspecto sacerdotal, porque ele também é nosso sumo sacerdote. Mas não apenas isso, ele é nosso sumo sacerdote, ele é o nosso profeta, é ele que está falando, e ele é nosso rei. Estudamos sobre isso semana anterior, no vídeo anterior. Ok? Tocamos nesse ponto. Então as vestes talares apontam tanto para o seu ofício sacerdotal, mas também, e talvez sobretudo, pela descrição restante, ao seu ofício real. Ele é o rei que governa tudo. Que visão maravilhosa, olhar para o meio da igreja e ver isso. Tá bom?
Aí diz mais ainda. E perceba um ponto que é importante aqui, queridos. É a linguagem que Apocalipse usa. É interessante como a Escritura tem zelo em não descrever literalmente o Filho de Deus. Por quê? Para que ninguém caia no erro de idolatria, de reproduzir imagem de Cristo, né? Você lembra que o Catecismo Maior diz que só imaginar alguma das pessoas da divindade é pecado? Então Deus não nos deixou uma imagem do seu Filho. E aqui em Apocalipse é interessante, porque Apocalipse é um livro cheio de símbolos. E o que nós encontramos aqui sempre são representações simbólicas, alegóricas de Cristo. Tá bom? Veja isso na linguagem. E no meio dos candeiros de ouro, um semelhante a filho de homem. Aí também vai dizer, e a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã. E essa expressão como aqui é uma conjunção subordinativa adverbial, que na língua grega aqui deixa ainda mais claro que essa não é a aparência literal de Cristo. Ele é apenas representado de maneira simbólica. Tá bom? É como o C.S. Lewis tentando traduzir, representar simbolicamente, às vezes até alegoricamente, o Senhor Jesus Cristo na figura do Aslan. Ok? E outros símbolos que não são representações literais de Cristo e por isso não quebra o primeiro nem o segundo mandamento. Tá bom? E aqui na revelação que o próprio Cristo dá, há um zelo para que não se pense que há aqui uma imagem real e literal. Os pés dele são semelhantes ao bronze polido, os olhos como, eu já expliquei o que significa como, né? Fogo, chama de fogo, sua voz como voz de muitas águas, tá bom? Então o sol brilhava como, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então a preocupação aqui é apenas simbólica, representativamente. É importante entendermos isso, principalmente porque toda essa figura de linguagem é para mostrar como esse Cristo é glorioso e como o nosso vocabulário é débil e fraco para representar essa glória. Tá bom? E perceba que também isso aqui não é dito para ser desenhado, mas para ser entendido os conceitos. Ok? Dito isso então, queridos, vemos no versículo 14 a 15 uma aparência majestosa nele. É um outro subtópico. Já vimos nas suas vestes talares, ok? Mas veja essa aparência majestosa no versículo 14. Cabelos brancos como a lã, como a neve. O que significa isso? Ele é digno de honra. Né? Simon Kistemaker, né? Ou se o sobrenome aí é holandês, Kistemaker, né? Disse o seguinte: cabelos brancos ou grisalhos demandam respeito e deve ser considerado como uma coroa de resplendor. E é essa mesma ideia. Se você abre Levítico 19, versículo 32, você vai ver que a ideia de cabelos grisalhos, né, chamada de ascãs significa cabelos brancos e implica em sabedoria. Tá bom? É esse o significado de cabelo branco, é o que representa melhor. Cabelo branco representa sabedoria. Em Provérbios 16, versículo 31, nós lemos, Provérbios 16, 31. Coroa de honra são as cãs, quando se acha no caminho da justiça. Cãs significa cabelos brancos, né? Ou no mínimo aí grisalhos, né? E a ideia aqui é que quem tem cabelo branco deve ser honrado. É digno de honra. Lembra que a Escritura ela nos exorta a honrarmos os mais velhos? E o nosso Deus é muitas vezes descrito dessa maneira. Ancião de dias, por exemplo. Olha a linguagem. A figura para as autoridades da igreja é dada, chamados de quê? De presbíteros. Presbíteros no original é anciãos. Não significa que o presbítero tem que ser idoso. Assim como Deus não é idoso.
ok? Primeiro porque não se aplica termos de tempo a ele. Mas a ideia é que é alguém que tem que ser honrado, maduro, né? E aí você tem presbíteros novos, como o caso de Timóteo, que era um pastor, um presbítero docente, jovem, ao ponto de Paulo dizer, ninguém despreze a tua mocidade, mas ao mesmo tempo presbítero, digno de honra. Então cabelos brancos é símbolo aqui em Apocalipse de que esse que tem vestes talares, esse que é o filho do homem, que é rei, que é sacerdote, por ter cabelos brancos, a imagem reflete de que ele é digno de honra, ok? Também os olhos dele são como fogo, como chama de fogo. Aqui aponta para a sua onisciência e santidade. Daniel 10:6 mostra isso de uma maneira mais clara. A ideia é que ele é aquele que sonda a mente e o coração. Ele é o olho que tudo vê. É interessante porque quando você assiste O Senhor dos Anéis e você vê naquela trama que o olho de Sauron, né, aquela chama lá, parece percorrer ali toda a Terra-média, embora sabemos que é limitado pelo anel, pela presença ali também daqueles que o servem. Mas quando você assiste, você fica com temor quando aquele olhar é jogado sobre o anel, sobre o portador do anel. Você sente, né? E é interessante como o filme consegue passar isso. É como se aquele olhar fosse perscrutador. Mas o olhar de Sauron é nada diante do olhar de Cristo. O olhar de Sauron é amedrontador, porque o olhar de Sauron é um olhar maligno, é um olhar para causar mal. O olhar de Cristo é de sondar, que pode ser terrível, é bem verdade, sobre os seus inimigos, pois ele é o olho que tudo vê. Ele não está limitado por um anel apenas, ele vê tudo, ele vê todas as coisas, tudo está patente aos olhos dele. A Escritura diz que a luz e as trevas para ele são a mesma coisa. E aqui em Apocalipse ele é apresentado como aquele que sonda mente e coração. Veja no capítulo 2, no versículo 18, que ele é assim descrito. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido. Aí diz o versículo 23. Por que ele tem os olhos como chama de fogo e os pés como de bronze polido? Aí a aplicação está no versículo 3, no mesmo contexto. Matarei os teus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então quando ele se apresenta para aquela igreja como tendo olhos de fogo e pés de bronze, ele se apresenta como aquele que tudo vê e que ele pune o pecado. Tá bom? Porque fogo na Escritura está intimamente relacionado tanto a juízo quanto a purificação, e essa purificação implica em destruição do pecado. Então fogo aponta para a destruição, fogo aponta para juízo. Olhos de fogo é aquele são aqueles olhos que adentram o coração para destruir o pecado, e por isso ele sonda o coração dos seus filhos para santificá-los, e dos ímpios para destruí-los. Ele tem os pés de bronze. Se abrirmos Daniel 10:6, vemos que ele é retratado assim, porque ele tem o domínio. Se você abre Salmo 110, do versículo 1 em diante, você vê que uma das características de Cristo estar à destra de Deus Pai Todo-Poderoso é colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E a ideia do bronze, a linguagem daqui, principalmente uma linguagem desse mundo, do mundo antigo, é que o bronze representa juízo. Tá bom? Inclusive uma das formas de tortura antigas, de tortura era colocar pessoas dentro de um bezerro de bronze e queimá-las. Alguns cristãos, inclusive, foram queimados. Mas quem é que tem um pé de bronze? É Cristo, para pisar os seus inimigos. Que consolo! Irmãos, eu não sei se eu estou conseguindo passar com propriedade isso a vocês,
Mas a ideia aqui no texto é mostrar uma coisa. Veja, João olha no meio da igreja quem está lá, Cristo. Que imagem consoladora! Ele é rei, ele é sacerdote, ele é glorioso, ele sonda tudo, ele é digno de honra e ele tem os pés de bronze, como que dizendo: eu estou aqui para destruir os teus inimigos. E ainda diz mais que a sua voz é voz como de muitas águas. Lá em Daniel, como nós lemos, Daniel 6, 7, voz de muitas águas era também lá, também é descrito como voz de muita gente. Mas você já viu a ideia que é para mostrar que é um som de fato imponente, forte. Quem já teve o privilégio de ir nas cataratas do Iguaçu, sabe como é tremendo e majestoso o som daquelas cachoeiras tão amedrontadoras. A voz do Senhor é descrita de maneira parecida para mostrar como ele deve ser ouvido, como a voz dele é temível, como a voz dele é poderosa, como a voz dele é tremenda. Não era a voz de César, não era a voz de Nero, não era a voz dos inimigos do povo de Deus que deveria ser temida. Era a voz daquele que está no meio da igreja que deve ser temido. É essa voz que tem que ser temida. Então veja, queridos. E aí, após essa aparência majestosa, o versículo 16 vai se deter em demonstrar a poderosa proteção de Cristo sobre a sua igreja. Diz assim: e tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Veja, ele tem na mão direita quem? 7 estrelas. Se os 7 candeeiros se refere à igreja, e as estrelas se refere a quem? Aí diz o versículo 20. Você lembra que o versículo 20 é para nos ajudar a decifrar esses versículos que eu disse que seriam interpretados à luz do versículo 20? Diz que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E quem são os anjos? Semana que vem, que nós vamos estudar a carta à igreja de Éfeso, a voltar ao primeiro amor, a essa exortação maravilhosa de Cristo, nós veremos que o anjo da igreja nada mais é do que a liderança da igreja, tá bom? O pastor da igreja especificamente. Isso não ignora o aspecto, como é que nós podemos dizer? O aspecto representativo da igreja. É claro que não. Mas o presbítero docente é aquele que tem a responsabilidade da parte de Deus, a obrigação de ser o ministro da palavra e dos sacramentos. Então, nesse sentido, ele representa todo o conselho. Tá bom? Então, os 7 anjos da igreja, em outras palavras, refere-se ao conselho da igreja, representado na figura do presbítero docente. Então, aqui semana que vem eu vou tratar isso melhor, porque anjo implica mensageiro, é também uma tradução para mensageiro, e não é traduzir, e o termo no original, a expressão ângelos, não é atribuída apenas a anjos, seres angelicais, celestiais, mas também a homens. João Batista, por exemplo, como nós veremos, era chamado de ângelos, de mensageiro, de anjo nesse sentido. A Constituição da Igreja Presbiteriana coloca como um dos termos usados para o pastor da igreja, anjo. Em que sentido? Ele é o mensageiro da igreja. A ideia não é hierarquia. Infelizmente, nos séculos posteriores, a igreja acabou traduzindo anjo como uma referência ao episcopos, como se episcopos ou bispo fosse uma autoridade maior. E a ideia não é de autoridade. Lembre-se, no sistema de governo bíblico, todos os presbíteros são equiparados. Então, o pastor não tem mais autoridade do que os presbíteros e nem presbítero do que pastor, tá bom? Mas eles têm funções distintas. E a função do ministro da palavra dos sacramentos é ser o anjo, o mensageiro nesse aspecto, ok? E então aqui na figura dos anjos
E é isso que eu quero que você entenda, esse é meu foco aqui, é que você compreenda que anjo refere-se à liderança da igreja. Não apenas ao pastor, mas embora aqui representada, mas a toda a igreja. E qual é a importância disso no versículo 16? É que Cristo tem nas mãos as 7 estrelas. Se estrelas são a liderança da igreja, são os líderes da igreja, então qual é a aplicação disso aqui, queridos? Quem é que tem os líderes da igreja nas mãos? Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso me dá calafrios. O Senhor Jesus Cristo tem controle sobre os líderes de sua igreja. Ser pastor, ser presbítero, ser diácono é algo realmente muito sério. Há muita glória envolvida nisso, é bem verdade. Muitas responsabilidades. E nós haveremos de prestar contas. É o que o escritor aos Hebreus diz. Lá em Hebreus 13, 17. Quando fala que a igreja deve ser submissa aos seus guias, é porque eles hão de prestar, é como se eles tivessem a responsabilidade de prestar contas por suas almas. Tiago vai dizer que seria muito bom que tivéssemos cuidado em não nos fazermos mestres, sabendo que podemos receber maior juízo. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. E veja que Cristo expressa bem isso. As estrelas da igreja, os anjos da igreja, a liderança da igreja estão em suas mãos. Isso traz consolo. Se eu tiver ciência de que eu estou fazendo e guiando o povo dele para a glória dele. Mas isso me amedronta. Se eu perceber que estou sendo relapso no meu trabalho. Maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, já disse Jeremias. Mas isso também dá consolo. Quando eu percebo que esses falsos mestres, falsos pastores, eles estão nas mãos de Cristo. Aquele que tem olhos de fogo e pés de bronze. Mais ainda, perceba no versículo 16 que é dito o seguinte: tinha na mão direita as 7 estrelas. Você deve se lembrar que a mão direita é o lugar, a expressão mão direita, ela geralmente tem uma conotação positiva. Ela é tanto o lugar, veja, Cristo está à destra, né, a mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e é de lá que ele cuida da igreja. E é de lá que ele também pisa os seus inimigos. Então, ter a liderança nas suas mãos direitas é ter a liderança debaixo do seu domínio. Isso implica tanto poder e proteção, como também juízo. Tá bom? Então, essa é a linguagem. Alguns textos que nos ajudam a entender isso é o Salmo 110, versículo 1, Hebreus 1, versículo 3, Salmo 44, versículo 3, Salmo 60, versículo 5, Atos 7, versículos 55 e 56. Também é dito que da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. E aqui é uma alusão às Sagradas Escrituras, queridos irmãos. Cristo executa juízo sobre os seus inimigos e salva a sua igreja por meio de sua palavra. Lembra de Hebreus 4:12? Que a palavra de Deus ela é mais cortante do que espada de 2 gumes e que ela pode discernir, inclusive, para fazer a citação bem mais literal, ela é apta, ela é penetrante até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então ela é uma espada de 2 gumes nesse sentido, para fazer separação entre o que é são, daquilo também que é ruim, que é pecaminoso. Também nós vamos encontrar textos na Escritura que mostram que essa palavra, essa espada de 2 gumes, ela também tem uma conotação de juízo. Ok? Na carta à igreja de Pérgamo, no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 12, Cristo se apresenta assim:
como aquele que tem a espada de dois gumes. E ali a mensagem dele é de repreensão para a igreja. É de anúncio de juízo também sobre aquela igreja. Tá bom? No versículo 16 ele lembra disso, né? Veja, ele se apresenta como que tem a espada de dois gumes, e no versículo 16 a sua palavra é a mesma igreja. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Essa mesma conotação você encontra em Isaías 11:4, 49:2, aqui em Apocalipse 19, versículo 15 e versículo 21, a espada da sua boca é por ela que Cristo também peleja contra os seus inimigos. Por meio da Escritura a igreja é santificada, mas por meio da Escritura os inimigos são punidos também. Tá bom? É sempre baseado na palavra de Deus que Deus julgará o mundo. E ainda, esse texto ainda nos lembra, por fim, no versículo 16, ele nos lembra que Cristo, seu rosto brilhava como o sol na sua força. Como a glória de Cristo, ela ofusca qualquer brilho e glória humana. Como a glória de Cristo é impossível de ser fitada por olhos pecadores. Seu brilho é impossível de ser fitado. Sua glória é impecável. Ele brilha como o sol, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Em outras palavras, e olha que legal isso, João não conseguiu ver o rosto de Cristo nessa visão gloriosa. Você consegue olhar para o sol quando o tempo não está nublado, quando ele está em toda a sua força? Você não consegue. Assim Cristo brilhava como o sol na sua força. Em outras palavras, queridos, o que João está vendo aqui é que aquele que está no meio da igreja, ele é poderoso, ele é tremendo, ele sonda mentes e corações, ele protege a sua igreja com seus olhos de fogo, ele protege a sua igreja com seus pés de bronze, ele protege a sua igreja com seu rosto que brilha mais do que o sol na sua força, ele protege a igreja com a espada de sua boca. Lembre-se que ele destruirá o iníquo da iniquidade com o sopro da sua boca, é o que diz as Sagradas Escrituras. Veja que em todo esse contexto, a descrição aqui é de alguém muito glorioso. A ideia é apresentar Cristo glorioso e temível, que vem proteger o seu povo e castigar os seus inimigos. Essa é a ideia. Meus irmãos, não tenhamos vergonha de Cristo. Pelo contrário, ele é aquele dos cabelos brancos aqui descrito, digno de honra. Quem tem que ter medo, quem tem que ter qualquer tipo de receio em relação a Cristo são os inimigos dele. A nós, sempre nesse mundo de aflição, de tristeza, de angústia, sempre que nós pensarmos em toda a tribulação, em todo o caos que nós estamos inseridos, nós temos que ter e cultivar a mesma visão que teve João ao olhar para aquele que falava com ele e perceber ele glorioso no meio da igreja. Olhe para Cristo através das Sagradas Escrituras no mundo caído que você vive com todo esse caos. Enxergue-o cheio de glória, é assim que ele é demonstrado. Perceba que nós não vivemos um momento tão tenso quanto esses cristãos viviam. Eles estavam privados do ajuntamento solene por perseguição de homens maus. Eles não tinham os privilégios que nós temos hoje, embora semelhante a eles, privados do culto público. Mas não vivemos em tamanha aflição como eles viviam. E naquele contexto caótico, qual é a visão de Cristo? Ele está no meio da igreja, com toda a sua glória, com todo o seu poder para proteger a igreja, para punir os ímpios. Olhe para Cristo nesse período da mesma forma. Não se permita olhar de outra maneira. E por fim, eu concluo essa exposição mostrando que esse ser glorioso, essa pessoa gloriosa, o Senhor Jesus Cristo, também se apresenta a essa igreja com uma mensagem
poderosa. E é assim que ele se apresenta à igreja. Nos versículos 18 e 19, já que o versículo 20 serviu para interpretarmos os outros versículos. Como é que ele se apresenta a essa igreja? Na apresentação dele, a primeira coisa que deve causar é temor, ok? Veja o que diz o versículo 17 ao 19, né? Quando eu vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Diante dessa manifestação, dessa revelação gloriosa de Cristo, qual é a reação de João? Caí como morto, meu amigo. Quem é que pode se suster diante de tamanha majestade? Daquele que brilha mais do que o sol em toda a sua força. João caiu como morto. Você se lembra de Daniel capítulo 10, versículo 1 em diante, a descrição ali de Daniel, final do capítulo 9, o temor dele diante da revelação? Agora, João tem uma visão também gloriosa. E qual é a postura de João semelhante à de Daniel? De todos os profetas de Deus que receberam revelações gloriosas, eles foram tomados de pavor e de medo. Como nós precisamos resgatar uma boa teologia do temor. Temor não é medo. Lembre-se, o amor lança fora o medo. Mas precisamos resgatar o temor, porque temos sido muito irreverentes. Pessoas se aproximam das Sagradas Escrituras sem qualquer preparação. Irreverentemente. Como se fosse um livro comum, em situações muitas vezes vergonhosas. Como é que esses servos de Deus se portam diante desta revelação gloriosa? Eles caem, eles tremem. E lembre-se que lá em Isaías 66, o Senhor disse que o homem para quem ele olhará é o abatido e quebrantado que faz o quê? Que treme diante da sua palavra. Não pense que isso é esperado apenas de João. Isso é esperado, queridos, de mim. Isso é esperado de vocês quando nos aproximamos da Escritura e vemos um Cristo tão glorioso apresentado nelas. Precisamos cair. Precisamos nos prostrar. Precisamos temer a palavra de Deus. Outra coisa, se lembra a mão direita que segura as estrelas? A liderança da igreja? Diz assim o versículo 17, porém ele pôs sobre mim a mão direita. Irmãos, essa descrição ela não é aleatória, ela não é arbitrária. Nós cremos na chamada revelação plenária, verbal e plenária. Na inspiração verbal e plenária. O que significa isso? Que o Espírito Santo, ele inspirou cada ponto, cada caractere das Sagradas Escrituras. Quando descreve com a mão direita, há um propósito nisso. Você já sabe o que significa a mão direita. É o lugar da proteção do Senhor e do juízo sobre os ímpios. João está com medo. Ele está ali no chão, deitado. Colocar a mão direita sobre ele é trazer afago sobre ele. É trazer consolo. E não é exatamente isso que o Senhor diz a João? Não temas. Eu sou o primeiro e o último. Nós já vimos o que significa ser o primeiro e o último. Vocês estão lembrados disso. Isaías 44, versículo 6. Isaías 48, versículo 12. Quem é que se identifica assim como o primeiro e o último? Yahvé. Como é que Cristo está se identificando? Como Yahvé, como o Senhor glorioso. É assim que ele se identifica. Ele é Yahvé. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que maravilha isso. Não tema, eu sou Yahvé. Jesus, ele é o primeiro e o último. Ele é o eu sou. Ele é o primeiro como Criador. Ele é o autor da salvação. Ele é o primogênito dentre os mortos. E ele, inclusive, é o que vai levar tudo à consumação.
Todas as coisas foram criadas por meio dele. E tudo será consumado por meio dele. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o Senhor Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Filho. Como disse Kistemaker, que encorajamento é saber que Jesus está no início e no fim da história humana. E que ele sempre estará com os santos. Ao dizer eu sou o primeiro e o último, o que ele está dizendo é: eu não abandonei vocês. Ele não nos abandonou. A Covid não colocará o fim na história, e nem outras doenças que virão, e nem outros problemas que surgirão, nem outros caos e aflições e tribulações que poderão surgir. O Senhor sempre está conosco. Ele é o primeiro e o último. E é dito, ele é o que venceu a morte. Ele diz, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Perceba, principalmente na língua original, isso é muito claro. Cristo não diz que ele é aquele que está vivo. Embora a linguagem aí parece apontar aquele que vive, né? Mas mesmo essa tradução já nos joga ideia aqui já elucida bem o texto. Ele não é aquele que está vivo. Ele é aquele que vive. Ou em outras palavras, poderia ser traduzido, ele é o vivo. Ele é a fonte da vida, ele é o que possui vida eterna. Lembre-se, você se lembra de João 5,26? Ele diz, o Pai tem vida em si mesmo e deu ao Filho também ter vida em si mesmo. E ele é que dá vida eterna ao homem. Ele é a fonte da vida. Ele não morre jamais. Ele venceu a morte, ele não foi servo da morte, ele não foi escravo da morte, ele foi senhor da morte. E veja, ele disse, é verdade que estive morto, mas eu sou o que vive. E eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. A palavra para inferno aqui é a palavra Hades. Alguns imaginam que é sepultura apenas, mas nós cremos que é muito mais do que sepultura. A ideia é que tanto a morte, quanto além, quanto o próprio inferno estão debaixo do controle de Cristo. Você lembra que ele disse, não temam aqueles que podem matar apenas o corpo. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Ok? No dia que ele vier, até o mar dará conta dos seus mortos. Todos ressurgirão, pois ele tem poder sobre a morte. Embora uns ressuscitarão para a desonra e para a vergonha eterna, porque ele também tem poder sobre o inferno. Queridos, que mensagem consoladora. Não é à toa que Paulo pôde dizer, o viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Não é à toa que a convicção dos cristãos é que a morte nada mais é do que uma simples cortina que se abre para um encontro pleno com o Senhor Jesus Cristo. A morte, outrora terrível inimiga, agora a morte já não é mais uma inimiga para nós nesse sentido. Embora ela nos cause sofrimento, principalmente quando pessoas que amamos morrem. Mas a morte não é o fim, definitivamente. Pelo contrário, a morte é um começo. O verdadeiro começo. O tempo nada mais é do que uma vírgula entre a eternidade passada e a eternidade futura. Não temam, queridos, a morte. Porque Cristo tem poder sobre ela. Por isso ele pode dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que maravilha, que revelação maravilhosa. Nesse período, muitos cristãos morriam, queridos irmãos. Muitos cristãos padeciam terrivelmente. E que consolo é para eles saberem que aquele que está no meio da igreja tem poder sobre a morte.
A morte não causará danos a eles. Mas ele também é o que tem poder sobre o inferno. Aqueles que causam dano à igreja de Cristo estarão no inferno. O inferno que pertence àquele que tem poder sobre a morte. É como que se estivesse dizendo: aqueles que matam vocês, na realidade eles estão cumprindo o meu propósito. Sou eu que tenho poder sobre a morte. Eu estou trazendo vocês para o conforto junto a mim. Mas esses que lutam contra a vida de vocês, eu também tenho a chave do inferno para encarcerá-los por toda a eternidade. Isso traz consolo. E que consolo traz? E finalmente, o texto termina nos mostrando que a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder dele, envolve toda a história. Veja o que diz o versículo 19. Escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Num sentido primário, as coisas que viu apontam para a aparição de Jesus a João, conforme relatado no capítulo 1, versículo 9 a 20. As que são se refere ao estado espiritual das 7 igrejas, que vai ser tratado do capítulo 2 a 3. E as que hão de acontecer depois dessas, alude ao período que abarca o tempo de João até o retorno de Cristo. Alguns gostam também de falar desse texto como abrangendo passado, presente e futuro. A ideia aqui é que o Senhor Jesus Cristo demonstra que a história, ela não é contada a partir da autonomia e da liberdade do homem. Embora sim os homens sejam livres, embora sim os homens tenham liberdade e responsabilidade também. Mas, em última instância, o controle da história está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Ele tem o controle de tudo. É a partir do trono dele que a história, então, encontra o seu significado e explicação. Com isso, nessa revelação, nessa descrição gloriosa do noivo, a igreja encontra grande consolo. Queridos irmãos, finalizo então com algumas aplicações. Que aplicações esse texto pode nos oferecer? A primeira delas: meus queridos irmãos, que mensagem essa de Apocalipse consoladora para nós. Que mensagem consoladora. Em período de crise política, crise econômica, crise no campo da saúde, crise sanitária. Meus queridos irmãos, parece que tudo está fora de controle. Estamos privados do culto. Para onde olhar? Olhe para esse texto e lembre-se que Cristo está no meio da igreja, glorioso, todo o poder, com todo o controle. A minha oração, queridos irmãos, é que essa verdade traga esperança para você na sua casa. Que essa verdade lhe dê ânimo para acordar o dia de amanhã e viver essa semana de maneira intensa. Que essa verdade console seu coração e lhe fortaleça. Que essa verdade encha o seu coração de regozijo. Que essa verdade lhe dê esperança. Nós já vivemos uma época que começamos a perder muitas pessoas queridas próximas a nós. Não deixe o seu coração se encher de desespero, de angústia, de medo. Olhe para a igreja. E o Senhor está lá no meio dela. O Senhor está aí com você, queridos irmãos. O Senhor está aí com você, querido irmão, querida irmã. Ele não está longe. Ele está junto com a sua igreja. Ele anda no meio da igreja. Veremos isso mais pormenorizadamente semana que vem. Então encontre consolo nele. Encontre paz e descanso nele. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Gracioso e bondoso Deus, aplica, ó Pai, a Tua palavra ao nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, assim está terminado até terça-feira, em que nós
retornaremos com os nossos estudos no Sermão da Montanha, nas Beatitudes Eternas, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, compartilhe. Já saiu um novo episódio do Catequizando, então assista. Que Deus abençoe todos